Irmãos, eu vi isso há alguns dias e eu falei, eu preciso compartilhar isso com a igreja. E eu vou te falar que talvez não seria o sermão ideal para um dia de hoje, porque ele é um pouco extenso, então eu vou precisar ser bem breve, me adiantar, provavelmente vou pular algumas coisas aqui, então preciso muito da sua atenção, tá bom? Se você não sabe, a carta de Paulo aos Filipenses, ela tem esse nome porque ela foi escrita ao povo, de Filipos, era uma cidade. Ela é também chamada de carta da alegria. Você vai ouvir, normalmente os pregadores apelidando essa carta aí de carta da alegria por causa do conteúdo da carta, por causa do que está escrito na carta. Eu te aconselho a ler essa carta nesses dias de dificuldade aí, dias de angústia, dias tão difíceis que temos vivido, e temos vivido dias difíceis. É um excelente texto bíblico para você ler, são 4 capítulos, então leia a carta de Paulo aos Filipenses. E como eu disse, eu vi isso, e eu falei, eu tenho que compartilhar essa mensagem com a igreja, porque eu entendi que vai se encaixar perfeitamente bem. Se encaixou muito bem comigo e eu tenho certeza que vai alcançar o seu coração hoje. E eu fui extrair ali algumas informações que não estão na Bíblia, para poder mostrar para você como nós estamos, como está a população nacional, mundial, nos dias de hoje. Quem provavelmente sabe disso muito bem é o pastor João, porque está muito relacionado com a área dele, certamente ele já viu a respeito disso. Ouça isso: a saúde emocional e mental da população piorou muito durante e após a pandemia. Segundo o Instituto Ipsos, 53% dos brasileiros entrevistados, declararam que o seu bem-estar mental piorou um pouco ou muito no último ano, ou muito durante o último ano. E essa porcentagem só é maior na Itália, Hungria, Turquia e Chile. Somente 4 países estão à frente do Brasil nesse ranking de piora emocional. Quando essa pesquisa aqui foi feita, a pandemia estava ali, foi mais ou menos um ano atrás. O Brasil ocupava o 5º lugar de país mais doente emocionalmente e mentalmente falando. Vou falar dessa forma para você entender. E isso não é bom. Esse é um ranking, um lugar, uma posição que não é boa da gente ocupar. Houve um aumento de 25% nos quadros de depressão e ansiedade global, ou seja, no mundo. Isso significa que a cada 100 pessoas que não tinham nem depressão nem ansiedade, a cada 100 pessoas saudáveis, livres dessas duas situações de depressão e ansiedade, a cada 100, 25 desenvolveram depressão e ansiedade durante ou após a pandemia. Isso é muita coisa. E aquelas pessoas que já sofriam com isso, elas tiveram uma piora nos seus quadros emocionais e mentais. Vamos ver se essa pesquisa condiz com a realidade da nossa igreja. Normalmente eu faço uma pergunta aqui e eu peço para você não responder, só para você refletir, mas essa eu gostaria que você respondesse. Quem aqui nessa noite diria que sua saúde mental e emocional piorou nesses últimos 2 anos, de pandemia e pós-pandemia? Quem aqui acha que a saúde emocional piorou? Levanta a mão, não fica com vergonha não, pode levantar. A Igreja Evangélica Vida está de parabéns. Poucas pessoas. Que igreja diferente. Porque onde eu vi essa pergunta sendo feita, 90% das pessoas levantaram suas mãos.
Essa pergunta foi feita num outro lugar, e onde eu vi essa pergunta sendo feita, uma igreja muito maior do que essa, 90% das pessoas levantaram a mão. Mas que bom que esse mal não atingiu tanto a nossa igreja. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Talvez isso seja algo que nos preocupe ainda mais, porque se nós não estamos sofrendo nem de depressão, nem de ansiedade, o que está acontecendo com a gente então? Mas vamos voltar. Que bom que o número aqui é pequeno. Por que isso está acontecendo? Os estudiosos, a ciência, ela buscou entender, um pouco do porquê esse aumento desse ranking, como eu disse, relacionado à saúde mental e emocional. Por que as pessoas estão tão doentes emocionalmente e mentalmente? E eles encontraram algumas respostas. Isso pode estar acontecendo, você poderá responder que é pelo seguinte: consequência do Covid. Já que, segundo estudos, quem teve Covid pode ter desenvolvido alguma sequela emocional. Conheço pessoas, conheço um pastor, o pastor da Igreja Batista lá de São Fidélis. Ele teve Covid, o Covid dele foi bem complicado, e ele passou durante um período ali, bem assustado mesmo. Ele não queria sair de casa, ele não queria receber pessoas na casa dele, isso depois dele já ter se recuperado. Ele chegou a relatar para a gente que ele, inclusive, estava assim meio receoso do púlpito, da igreja, por conta do que ele passou. Ele estava meio ali com uma síndrome do medo, algo desse tipo. E um detalhe, ele é psicólogo, para você ver que isso atinge qualquer pessoa. E às vezes você pensa, mas um cara que cuida da saúde emocional de alguém pode ter a sua saúde emocional afetada? Tá aí a prova. Ele não exerce a profissão de psicólogo, mas ele é formado em psicologia. Um outro fator pode ter sido o isolamento social. O isolamento social pode ter abalado a saúde emocional das pessoas. Por quê? Porque com o isolamento social houveram interrupções de tratamentos. Pessoas que faziam, por exemplo, acompanhamentos periódicos com psicólogos, psicanalistas, pessoas que faziam acompanhamentos com outros, cardiovascular, como é que é o nome do médico? Esse aí, cardiologista. Essas pessoas, elas foram impedidas, porque elas não podiam ir ao hospital, o médico não podia ir até elas. Imagina uma pessoa que faz um acompanhamento mensal com um cardiologista, tem problema no coração, todo mês ela ia naquele médico e ela ficou um tempo sem poder ir. A preocupação, trouxe ansiedade para essa pessoa, porque ela vivia assim: vou ter um piripaque, vou morrer do coração, vou morrer, porque o meu médico não está vindo me ver, eu não posso vê-lo. Então o isolamento social, o afastamento das pessoas, gente, nós não podíamos ver nem os nossos familiares. Eu confesso para você que eu não, eu burlei um pouco essa regra e não estou aconselhando ninguém, a fazer isso não. Mas a Natália, quando teve, por exemplo, falaram que eu tinha que ficar isolado. Eu falei, vou ficar isolado como? Eu falei, não, minha filha, é na saúde, na doença. E fiquei com ela todo o tempo, dormia com ela. Ela ardia de febre, eu não conseguia abraçar ela à noite, tanto que ela queimava de febre, porque eu também achei que eu ia ficar viúvo, tá? Que ela ficou ruinzinha, tadinha. E eu não tive durante esse período que ela teve. Eu só fui ter 1 mês ou 2 depois, que a Natália já estava melhor, já tinha se recuperado. Então esse afastamento pode ter aumentado essa dependência emocional, essa doença emocional e mental. Um outro fator, estresse causado pelas incertezas. Ninguém sabia o que ia acontecer, quanto tempo ia durar, o que ia ser do dia de amanhã. Agora você imagina uma pessoa que numa vida normal ela já era ansiosa, ela já tinha ansiedade. Aí entra o Covid-19 no mundo. Imagina a mente dessa pessoa como ficou. Imagina o emocional dessa pessoa como ficou. Até quem não era se tornou, porque de fato ninguém sabia o que ia acontecer no dia de amanhã. Ninguém sabia. A Natália saiu para trabalhar bem. Saiu para trabalhar bem em um dia. Aí ela chegou em casa à noite e falou assim: minha garganta está doendo um pouquinho. No outro dia, 9 horas da manhã, ela estava internada no hospital com 40 graus de febre. Não estava sentindo gosto, cheiro, nada. Da noite para o dia.
Então isso também pode ter sido um fator. Essa é a explicação lógica para essas coisas. Essa é a explicação da ciência, né? Respostas que tentaram encontrar diante desse mal que foi o Covid-19. Todas essas são explicações lógicas, racionais e naturais. Mas o discernimento que nós temos ou deveríamos ter é que além de todas essas razões, existe também um ataque maligno em relação a isso. E algumas pessoas simplesmente não acreditam ou ignoram isso. Eu particularmente acredito. Existe. O alvo do inimigo das nossas almas hoje tem sido mentes emocionais. Os ataques têm sido na mente, os ataques têm sido nas emoções. Então tudo isso que aconteceu tem o lado natural, mas também tem o lado espiritual. E é muito comum nós nos depararmos com pessoas que dizem que estão passando por algo que nunca passaram. Teve gente que nunca nem soube o que era depressão e ansiedade. Teve gente que inclusive que achava que isso era balela. Isso aí é balela, isso é falta de Deus, isso é falta do que fazer, isso é mimimi. Já ouvi muito isso também. E depois desse período, essas pessoas acabaram desenvolvendo isso. Acabaram desenvolvendo. Eu nunca tive essa opinião de que essas doenças emocionais, elas são frescura. Só que eu acredito que é necessário sim o médico, é necessário o psicólogo, o psicanalista. Existem remédios próprios para isso, a medicina está aí para isso. Mas eu também acredito que existe o lado espiritual, que precisa também ser combatido, que precisa também ser equilibrado, que precisa também ser cuidado, ser vigiado. As pessoas estão vivendo com desânimo. As pessoas, o desânimo, a tristeza tem tomado conta da vida das pessoas. Acabei de falar para você de uma pessoa que estava indo trabalhar. Essa pessoa, entenda só, ela deveria estar agradecendo. Primeiro, porque ela levantou da cama. Segundo, porque ela está indo trabalhar, sinal que ela tem um emprego. Só que o emocional dessa pessoa está tão abalado, seja lá o que for o que está acontecendo com ela, que ela estava indo trabalhar desanimada. Aí olha como o emocional das pessoas está frágil. Ela viu uma penquinha de bola vermelha pendurada em algum lugar da cidade, escrito Feliz Dia das Mães, e o dia dela mudou. Olha como as pessoas estão frágeis emocionalmente. Um simples gesto que para nós foi assim, algo tão singelo, né? Encher umas bolinhas, pendurar lá, mudou o dia de uma pessoa. As pessoas estão vivendo como se nada mais fizesse sentido. E quando você pergunta a elas o porquê desse sentimento, por que elas estão assim, elas não têm resposta, elas não sabem dizer. Eu estou tão desanimado, estou tão triste, estou tão cansado, eu estou isso, eu não tenho ânimo para levantar da cama, é uma luta para eu levantar, para ir trabalhar, é isso. Moça fulano, mas por que você está assim? Não sei. Não sei. Então existe um ataque maligno para destruir pessoas. Deixa eu falar algo para você aqui que não está escrito aqui no meu papel, mas eu gosto de compartilhar isso com você, não sei porquê, não sei se você gosta de ouvir. Ontem um jovem de 23 anos discutiu com a sua esposa e ele, não se sabe como, saiu, voltou para casa. Ele adquiriu, em 30 minutos que ele foi na rua, ele adquiriu um revólver calibre 38, voltou para sua casa, espancou a moça com a coronha do revólver, a ponto dela ela teve que ser socorrida para o Hospital Ferreira Machado. E após espancá-la, ele entrou dentro da banheira de casa, colocou o revólver por baixo do queixo e puxou e se matou. 23 anos, por causa de uma discussão com a esposa. Já era casado, 23 anos. O que você está querendo dizer? 23 anos é novo para casar? Não, eu me casei, se eu não me engano eu tinha 23 anos. Mas às vezes são pessoas que rompem laços com os pais no momento errado. O pai fala assim, não vai.
os pais dizem: não vai minha filha, não vai meu filho, eu vou, eu sou dono do meu nariz, eu sei o que eu estou fazendo, eu amo ele, eu amo ela, ele é bom, ele é maravilhoso. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês aqui, principalmente os mais jovens que estão querendo se casar. Quando você estiver namorando com alguém, você observa como o seu namorado trata a mãe, trata a irmã. Observa como a sua namorada trata a mãe, trata a irmã, porque do jeito que o seu namorado trata a mãe e a irmã, ele vai tratar você. Se ele é um namorado que honra a mãe, que trata bem a mãe, que trata bem a irmã, que deixa o lugar da frente do carro para os pais, pode saber que ele vai fazer isso com você. Caso contrário, tudo que ele fizer, se ele bater na mãe dele, ele vai bater em você também. Se a sua namorada for uma pessoa que não faz nada dentro de casa, enquanto ela mora com a mãe dela, quando ela se casar, ela não vai fazer nada na sua casa. Você vai ter que chegar e fazer seu almoço, lavar sua roupa. Procura saber aí, pergunta por aí se eu estou mentindo. Ah não, há casos que isso aí não aconteceu. Tudo bem, toda regra tem exceção, mas a maioria é assim. Mas esse rapaz deu um tiro no próprio queixo. Nós vemos, né? Nós temos, como eu trabalho ali, enviando as viaturas para as ocorrências, todas essas fotos chegam para mim. Porque eu preciso enviar essas fotos para o comandante do batalhão. Aí você imagina como fica a minha cabeça. E não foi só isso não. Além disso, lá em Campos, ontem teve uns 2 homicídios. Jovens foram assassinados. E o que isso tem a ver com o que eu estou falando? Gente, tudo isso são pessoas que estão emocionalmente buscando recurso no lugar errado. Um dia desse fui lá no SAMU, nem sei o que eu fui fazer lá, fui trocar de carro com a Natália para ir trabalhar. Senti um cheiro de maconha. Aí eu olhei, tinha 4 garotos sentados na praça. Eu estava fardado, estava chegando do serviço. Eu fui lá, que eu sempre passo para lá para falar com ela antes de vir embora. Quando eu chego na praça, 4 garotos. Uma garrafa de Fanta-uva, sentado no encosto do banco da praça, da pracinha que tem lá perto do SAMU, né? Porque eles sentam no lugar de encostar. O mais velho tinha 17 anos. Ah, que é isso que vocês estão fazendo aí? Desculpa aí, senhor, desculpa aí. Poxa, aí eu conversei com eles, falei: cara, não faz isso não. Vocês vão acabar com a vida de vocês. Contei para eles um pouco das minhas experiências que eu já tive nesses 18 anos de carreira. E eles todos de cabeça baixa. Você vê que não são meninos ruins. Eles só estão procurando recurso no lugar errado. Às vezes tem um lar destruído. Às vezes o pai bate na mãe, é uma guerra dentro de casa. Aí eles vão para a rua. Emocional. Está com o emocional destruído. É nessa hora que a igreja tem que atuar. Se o assunto está na esfera espiritual, então nós temos que combater com armas espirituais. Orar, interceder, como foi feito sábado também ali na praça, no movimento das Déboras e Homens de Coragem. Foi levantado um clamor pelos jovens, adolescentes e crianças da nossa cidade. Foi levantado um clamor pelos professores, pelos diretores das escolas. Foi levantado um clamor até pelo motorista dos ônibus que conduz as nossas crianças. Só que isso não pode ser feito um sábado no ano. Isso tem que ser feito todo dia. Pelo menos toda semana um grupo deveria se reunir na igreja para orar por isso. Nós deveríamos orar nas nossas casas. Gente, nós temos que orar nas nossas casas pelo rapaz que leva as nossas crianças para a escola. Há pouco tempo atrás houve um caso de um motorista aí de um ônibus que teve um surto psicótico dentro do ônibus. Olha que perigo. E se eu não me engano, ele traz os alunos ali de Palmital. Eu não estou julgando o rapaz não, porque isso acontece. Vai saber o que está acontecendo na vida desse homem. Ele surtou. Só que dentro do ônibus estava cheio de criança. E se nesse surto entra um maligno atuando na vida desse rapaz e sopra no ouvido dele para ele jogar esse ônibus barranco abaixo? Porque é esse tipo de coisa que acontece. E como que nós vencemos guerras espirituais? Nas regiões celestiais, no espiritual, orando, intercedendo, jejuando, batalhando. E não assistindo tudo de braços cruzados. Nós não podemos ficar de braços cruzados. E talvez você se pergunte: mas e aí, o que Paulo tem a nos ensinar nessa questão? E eu te respondo: muita coisa. Ele tem muita coisa a nos ensinar. Foi Paulo quem plantou a igreja em Filipos. E agora ele está preso em Roma. Mas quando você olha para o conteúdo da carta de Paulo aos Filipenses, você não diz que ela foi escrita por alguém que estava preso.
Porque normalmente quando nós estamos passando por tribulações, por dificuldade, por aflição, ele estava sendo afligido. O que nós fazemos? Reclamamos. Minha vida está... Meu Deus do céu. Nós reclamamos. Mas aí Paulo vai escrever uma carta que chega até a nós como carta da alegria. A gente já pensa assim, tem alguma coisa aí que está fora do lugar. Algo de errado não está certo, como brincam os jovens aí. E talvez você pense, aí que eu escrevi uma brincadeira, talvez Paulo era um preso igual o Sérgio Cabral, que recebia caviar na cadeia, tinha tudo do bom e do melhor. Paulo estava preso em uma prisão chamada prisão Mamertina. Olha só, até o nome é difícil. Prisão Mamertina. Essa prisão, ela era tipo uma cisterna. Cavavam um buraco no chão. Aquele filme Paulo, o Apóstolo de Cristo, mostra mais ou menos ali como é uma prisão dessa. Cavava-se um buraco a metros do chão, tá? Não é como se fosse aqui um buraquinho, não. Esse buraco era lá embaixo, como se fosse uma cisterna. Não sei se você já entrou numa cisterna. Eu, já entrei quando eu trabalhava com meu pai, sei o que é uma cisterna. E eles desciam o preso pela corda. E o preso ficava lá embaixo, sem acesso, sujo, maltratado, frio, úmido. No entanto, em uma de suas cartas, Paulo vai dizer assim: manda para mim os meus livros e manda também a minha capa. Quando ele estava nessa prisão, provavelmente porque ele estava sentindo frio, porque era um lugar frio. Era um buraco cavado lá embaixo no chão. Imagina assim, não sei se quando você vai num shopping, que você está lá no terceiro andar e você olha lá para baixo assim, imagina mais ou menos isso. É um buraco lá embaixo. Isso era uma prisão mamertina. E Paulo está nesta prisão. E ele vai escrever a carta, chamada Carta da Alegria. O cara estava passando fome. Nessa prisão ficavam os presos mais importantes. E tem um outro detalhe nessa história, meu irmão, que faz dar um nó na nossa cabeça. Quem estava preso nessa prisão seria morto, estava condenado à morte. Paulo já sabia o que ia acontecer com ele. Ele seria decapitado. E o cara escreve uma carta chamada Carta da Alegria. Eu quero que você me explique como que pode um negócio desse. E a pergunta para nós hoje é: como Paulo? Como que em meio a um cenário tão caótico você vem falar com a gente de alegria? Ou você consegue falar, você consegue deixar uma preciosidade dessa para os dias de hoje? Como que num lugar fedorento desse, passando fome, frio, num buraco sujo, você consegue escrever uma carta chamada a Carta da Alegria? Como Paulo, que lendo essa carta escrita nessas condições, lendo essa carta escrita nessas condições, não dá para perceber amargura, desespero e desânimo nas suas palavras? Como Paulo? Me explica isso. Como que você nessas condições, quando você escreve, a gente não identifica desânimo, não identifica tristeza, amargura? E eu, só porque não ganhei nenhum presentinho do Dia das Mães hoje, já estou querendo que o mundo acaba. Ou porque eu não tive dinheiro para comprar um presente para minha mãe, ou para minha esposa que é mãe, eu já estou, nossa Deus, que isso? Como, irmão? Tem alguma coisa aqui que está desequilibrado. Alguma coisa está fora do lugar. Nós precisamos ser como esse homem que teve, não sei se posso chamar de capacidade de dizer: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Esse cara tem muito a nos ensinar. Apóstolo Paulo. Você já sabe que eu estou segurando aqui, né? Agora imagina como alguém que está numa situação pior que você consegue escrever algo para te alegrar. Se fosse hoje era no WhatsApp, né? Imagina só. Você fica sabendo aí, né, de uma mãe que hoje está passando um dia muito difícil.
essa mãe não tem mais o filho, aí você está em casa com todos os seus filhos, aí você recebe uma mensagem dessa mãe que não tem filho, porque perdeu o filho, ou porque não consegue ter filho, e essa mãe te manda uma mensagem alegre. Aí você olha e fala assim: como assim, cara? A mulher não conseguiu ter filho, ou a mulher perdeu o filho, e eu estou aqui com todos os meus filhos, por que ela está alegre e eu estou triste? Por que ela está alegre e eu estou triste? Talvez ela conheça alguém que Paulo conheceu. Talvez ela esteja tão próximo de alguém que Paulo estava próximo, que não tem tribulação, não tem tristeza, não tem amargura, não tem nada que roube a alegria dessa pessoa. E esse alguém é Jesus. Paulo nos entrega algumas chaves para que nós possamos abrir a porta da alegria. Que porta é essa? Essa porta que você vai estar alegre mesmo quando tudo estiver de cabeça para baixo. Essa porta que você vai andar na rua aí e as pessoas vão falar: gente, o que tem com esse crente aí? Fiquei sabendo que essa pessoa está passando a maior tribulação, e toda vez que eu olho para ele, ele está rindo. Toda vez que a gente chega perto dele, ele tem uma palavra boa para falar. Como pode? E a primeira chave que Paulo traz para nós: Everton, agora eu vou precisar de você aí, meu amigo, é a gratidão. Coloca para mim Filipenses capítulo 1, versículo 3. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Deixa eu te explicar isso aqui. Ele estava preso nessa prisão horrível. Aí ele vai começar a carta para os cristãos que estão lá em Filipos, todo mundo vivendo bem, tranquilo, dormindo em casa, comendo em casa. Aí olha ali o que ele fala: agradeço a Deus todos os dias por vocês. Quando eu me lembro de vocês, eu agradeço a Deus. Como, Paulo, você lembra de agradecer pela vida de pessoas que estão vivendo muito bem, muito melhor do que você? Como, Paulo? Uma outra chave que Paulo nos entrega aqui é a chave da intercessão, versículo 4. Em todas as minhas orações em favor de vocês, eu sempre oro com alegria. Ah não, eu acho que aqui a gente já pode acabar e ir embora. Em todas as minhas orações, ou seja, Paulo fazia muitas orações. Aí você pensa assim: claro, ele estava preso, ele tinha muito tempo, ele não tinha que trabalhar, não tinha que cuidar de criança. Em favor de vocês eu sempre oro como Paulo, preso nessa prisão, você consegue orar com alegria pelas pessoas? Ensina isso pra gente, mostra isso pra gente. Eu não estou conseguindo orar nem por mim, e olha que eu não estou preso, eu estou solto, estou dormindo em casa, caminha quentinha, ainda estou conseguindo comer um arrozinho com feijão, uma carninha moída, um ovo frito. Mas eu não estou conseguindo orar nem por mim, e você nessas condições está orando pelos outros, e com alegria ainda. Capítulo 1, versículos 7 e 8. É justo que eu assim me sinta a respeito de todos vocês, uma vez que os tenho em meu coração, pois quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confirmando o Evangelho, todos vocês participam comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de como tenho saudade de todos vocês, com a profunda afeição de Cristo Jesus. Terceira chave: amor e afetividade. Paulo estava preso nessa prisão horrível, e ele ainda conseguia sentir amor e afeto pelas pessoas. Ele disse que estava com saudade dos irmãos dele de Filipos. E nós, por muito menos, ficamos: ninguém lembra de mim, ninguém me liga, ninguém vem me visitar, ninguém me mandou mensagem, ninguém faz nada para mim. Sempre na posição de vítimas. Estamos sempre precisando de alguém que faça algo por nós. Capítulo 1, versículo 12. A quarta chave que Paulo nos entrega é o otimismo. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Estou preso, estou nessa situação horrível, isso aqui é um fedor danado, uma caatinga imensa, eu passo fome, eu passo frio, eu não tenho luz do dia, eu não tenho nada, mas eu sei que tudo isso está servindo para o Evangelho ser propagado.
O cara era otimista. Ele conseguia enxergar o lado bom da tribulação. E isso é difícil, irmão. É difícil. Normalmente, às vezes, né? Não vou dizer sempre não. A gente está vivendo bem e não consegue ver o lado bom da coisa. Mesmo vivendo bem, a gente só consegue ver o lado ruim. Aí vem o apóstolo Paulo. Esse cara que não era crente, não era cristão. Tem como sim. Tem como você ver, extrair algo bom da tribulação. E a quinta e última chave que Paulo nos entrega, capítulo 1, versículo 20 e 21. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida ou quer pela morte. Viva eu ou morra eu, Cristo será engrandecido. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sabe o que é isso aí, irmão? Maturidade. Paulo era um crente maduro. Sabe por que ele fala isso? Porque já não bastasse as condições subhumanas daquela prisão que ele estava preso e seria decapitado, e sabia que ia morrer. Ele sabia que de qualquer forma o nome do Senhor seria glorificado. Paulo era um exemplo de cristão maduro. Suas alegrias, suas tristezas, suas preocupações, ele suportou tudo. Estava bom, glória a Deus. Estava ruim, glória a Deus também. Ele aprendeu a agradecer no bom e no ruim. Tendo pouco ou tendo muito, ele agradecia. Era um cristão maduro. Nada tirava Paulo do alinhamento com Deus. Ele não era aquele crente, aquela pessoa que ficou, hoje estou bem, hoje estou mal. Está tudo bem comigo, estou bem. Está tudo mal comigo, estou mal. Não, ele era um cara fora de série. Paulo era maduro. Talvez seja isso que esteja faltando para nós. E eu estou acabando. Paulo estava tão em paz porque ele depositava as expectativas dele no lugar certo. Nós estamos frustrados, decepcionados e desanimados porque os nossos planos foram interrompidos. A Covid interrompeu planos. A Covid interrompeu sonhos. Aquilo que havíamos planejado não aconteceu. Eu sabia que casamentos foram cancelados por dois motivos. Porque estava marcado para a data do período do Covid, teve que ser cancelado. Aí nesse período o negócio ficou tão ruim que o noivo nem quis ver a noiva mais, acabou. Outro motivo, talvez um dos dois já não esteja mais aqui. Durante o período da pandemia, ou o noivo ou a noiva morreram. E isso deixou as pessoas frustradas, decepcionadas, amarguradas. Perdas, cancelamentos, adiamentos de sonhos. Faculdade que você já deveria ter terminado, você ainda está cursando. Por quê? Você precisou parar no período da Covid. Você já esperava estar com a sua empresa aberta, funcionando, ganhando dinheiro, mas você precisou fechar o seu negócio por causa do Covid-19. Sonhos interrompidos. Nossas expectativas foram frustradas. Pessoas com quem você esperava viver mais 30, 40, 50, 60 anos não estão mais aqui. E isso deixou você frágil. Deixou você abalado emocionalmente, deixou você fraco. Reconheça isso. Talvez inclusive seja isso que está faltando. Reconheça isso. E isso aconteceu com a gente e acontece com a gente todos os dias, porque nós somos diferentes de Paulo. Nós colocamos as nossas expectativas nos lugares errados. Nós colocamos as nossas expectativas nas pessoas, nos casamentos, nos empregos, nos carros. Nós colocamos as nossas expectativas nas casas novas. Nós colocamos as nossas expectativas na amizade, no namoro. Nós colocamos as nossas expectativas no líder da igreja, no pastor da igreja. Nós colocamos as nossas expectativas nos nossos cônjuges, nos nossos filhos. Nós estamos doentes porque nós queremos mais o que queremos do que Deus.
Você entendeu isso? Nós queremos mais o que queremos do que queremos Deus. Você vive a vida planejando como vai ser a criação dos seus filhos, faculdade, medicina, vai formar o filho, só que no meio desse caminho acontece algo, porque a vida não é uma linha reta, mas como você depositou tanta expectativa nisso, você investiu tanto nisso, nesse processo, que por algum motivo não deu certo, você se frustrou, você se decepcionou. E a maioria das vezes que isso acontece é porque no meio desse processo não tem Deus. Ele foi tirado, Deus foi tirado do meio do processo. A gente quer trabalhar tanto para dar uma vida boa, uma faculdade boa para um filho, que a gente trabalha tanto que esquece de orar. A gente trabalha tanto que esquece de pedir o favor de Deus. As nossas expectativas estão depositadas nos lugares errados. Por que Paulo conseguia ficar tão bem? Porque a expectativa dele estava no lugar certo. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, viva eu, morra eu, o nome de Jesus, o nome de Deus será glorificado. O evangelho está sendo pregado lá fora. Eu estou preso aqui, mas o evangelho está sendo pregado lá fora, então está valendo a pena. Se vierem aqui cortar minha cabeça, irmão, você acha que Paulo imaginava que nós íamos estar falando dele hoje? Talvez ele imaginasse que a história dele fosse alcançar algumas gerações, quem sabe, mas hoje, será que ele pensava nisso? Nós traçamos um padrão de vida, que para chegar no local B, eu preciso fazer o que está escrito aqui em A. Um conjunto de muitas regras, que nós tentamos cumprir essas regras fielmente todos os dias, só que no meio dessas regras não tem Deus. Esse plano está fadado ao fracasso. Você pode fazer o que for, meu irmão. Você pode trabalhar, você pode suar, você pode acordar de madrugada para dar um bom estudo para o seu filho, para sua filha, para dar uma vida boa para sua família. Mas se nesse plano não tiver Deus, não vai funcionar. Não vai funcionar. Se Jesus Cristo não estiver no meio disso, não vai funcionar. Abra assim os seus braços, faça assim com suas mãos, que o amor de Deus, a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, por onde quer que andarem, não somente hoje, mas para todo sempre, até que o Senhor venha, e toda a igreja diga amém. Vão em paz e que o Senhor os acompanhe.